Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Atualmente eu ando assistindo muito KSP, e toda vez que eu recomendo pra alguém, sempre escuto que é muito tempo e muita live pra assistir. Então assim, eu quero te proporcionar um resumão da massa, contudo, eu preciso dar uns recados importantes. Eu não sou o tipo de pessoa que acompanha mais de uma live ao mesmo tempo, admiro quem faz. Porém, quando eu chego em casa depois do trabalho, eu só quero ligar alguma coisa pra ver na TV até dormir. Portanto, esses resumos que eu pretendo fazer serão da seguinte forma, tá? Eu falarei exclusivamente das informações que o ponto de vista que eu acompanho recebeu e sabe, seguindo o que eu lembro de ter visto na live, bem como o que eu tenho anotado depois de reassistir para fazer esse vídeo. Ou seja, se faltar informação aqui, de duas uma, ou eu não achei importante para pôr aqui, até porque isso aqui é um resumo e não um relato, ou eu esqueci. E aí vocês podem adicionar as informações que vocês julgarem pertinentes de maneira respeitosa nos comentários, que eu não vou me importar. Outra coisa importante, as informações que os outros pontos de vista sabem, mas o ponto de vista que eu tô fazendo resumo não sabe, não será posto, pois o objetivo é você saber quais informações o roleplayer tem em mãos, sem qualquer tipo de metagame, pelo menos é o que eu espero. Para medir isso, eu usaria os VODs de lives que estiverem disponíveis, tanto nos canais oficiais do POV, ou, na ausência, upload de lives que eu consegui encontrar na internet sobre. Eu vou trazer mais episódios de resumo, como uma parte 2 de um POV, pois além de ter muita informação, muita coisa já rolou. E enquanto eu faço esse vídeo, deve estar rolando lore e eu nem tô sabendo. Então, para facilitar minha vida e a sua, eu vou buscar trazer esses primeiros resumos até o início do Arco das Maldições, também conhecido como Amanhecer Sombrio. E então, esse será o nosso checkpoint para um possível segundo episódio, caso vocês gostem. Com isso, vamos para o primeiro resumo que eu vou fazer de ponto de vista, e eu decidi fazer do Ronaldo VTuber. E eu também espero que eu consiga te iniciar nesse mundo de KSMP e fazer jus a essa lore que me prendeu ao ponto de eu querer fazer um vídeo sobre. Tudo começa com Ronaldo preso em uma jaula com uma villager adulta, chamada Tia Carmen, e uma criança que se torna adulta durante o resgate, a Julinha. E descobrimos que ela é filha de Ronaldo com Carmen, causado pela falta de entretenimento na prisão, e ele é resgatado pela Amy, pela Hanako e pela Ares. Eles vão para a Vila Esmeralda e descobrimos a existência de vozes superiores, que se comunicam tanto por meio de placas ou por meio de raios. Cada um dos nossos aventureiros recebeu um quarto temporário, e com isso recebemos as primeiras informações acerca do local onde eles estão, bem como a hospedaria, onde existe um cara chamado Sr. Isaac Milton, que agradece deles cuidarem da vila e mantê-la arrumada, mas se depender da Ares e sua habilidade chama a atenção de Creeper, ela vai explodir tudo à sua volta até, né? Mas o que é importante pra gente é a nossa primeira lore. E ela é baseada no resgate da prisão do Ronaldo, bem como sua família digna de casa de família. Onde vemos que nos é apresentado que Julinha não quer seguir a carreira de ferreira, como sua mãe, e sim se tornar uma TikToker, o que é desencorajado por Ronaldo e seus amigos. Descobrimos também que Julinha estava com um caso, mas não era um caso de se casar. Até porque a tia Carmen não aceitou o casamento, mas elas haviam entendido que o Ronaldo queria que ela se casasse e continuasse como um ferreira da vila, substituindo a sua mãe. Após isso, a gente conhece Naomi, que além de ter salvado Ronaldo para não morrer por um Phantom, avisou que em razão da aceitação e forçação do casamento por Ronaldo, Julinha assumiu. Aí assim a gente lê o diário que ela deixou, onde ela explica que pelo fato do Ronaldo e suas amigas não aceitarem o fato dela querer ser TikTok e não querer se casar com aquele outro villager, ele fica nervoso e pensa assim, nossa, I have a change of heart. E com isso ele decide ir atrás da sua filha e a gente descobre que Juninha na verdade gosta de muitos outros e que ela é poliamorosa. E Ronaldo aceitou a filha dele, do jeito que ela é. Após esse evento, Ronaldo encontra um Kiwi morto, só que por alguma razão querem que ele seja culpado por isso. Então agora os Kiwis perseguirão ele pra sempre, e ele será um spawn de Kiwi. Importante ressaltar também que, com o decorrer da lore, os Kiwis ficam conhecidos como sinal de mau presságio, então isso é péssimo pra ele. Mas o que interessa pro povo são os ovinhos, que aparecem quando as entidades dão uma missão de resgatá-los de um homem poderoso e do mal, que nem o nome pode ser pronunciado, pois atiça a ira dos deuses. O Lord Akron, ou conhecido como Coisa Ruim, ou Lord Bumbum Mole, como o Ronaldo quis emplacar e não conseguiu. Também temos a informação de que a villager aposentada Tia Cleide foi assassinada por um machado vermelho, e que Naomi estaria desaparecida. Então os nossos aventureiros acreditam que tal atitude tenha vindo do Coisa Ruim, sendo que nada nesta terra estaria seguro enquanto ele estivesse por aqui. E com isso eles recebem as coordenadas da sua primeira quest. Com a conclusão, vemos que tem 3 ovos e 6 aventureiros, e assim Ronaldo e Hanako conhecem um ovinho que eu simplesmente não sei como o Ronaldo achou parecido com uma tangerina e queria chamar ele desse jeito. E após essa péssima ideia não passar, a gente acaba conhecendo a Midori, que após gritos de felicidades vindo ao fundo, a gente acaba conhecendo o Carminho, que é filho da Amy e da Mashi, e a Clarinha, filha da Pami e da Ares. A gente descobre alguns traços básicos dos ovinhos. Por exemplo, a Midori é tímida e gosta muito de plantas e axolotes. O Carminho, ele tem esse nome porque ele é vermelho carmim e ele ri da cara do perigo, mas gosta de bibliotecas.
A Clarinha gosta de doce, a cor favorita dela é branco e ela parece uma nuvenzinha, coisinha mais fofa desse mundo. E com isso, Ronaldo e Hanako decidem construir uma casa, sendo vizinhos, e cuidar do ovinho que eles receberam como responsabilidade. Passou-se um tempo. Recebemos uma notícia de que Clarinha perdeu uma vida em razão dela ter sido acertada sem querer por um macaco que era da Midori. E ela perdeu a vida na frente do Ronaldo enquanto ele estava off-stream. Porém, como foi sem querer, viram as vozes superiores, por bem, dá uma chance aos nossos guerreiros de recuperar a vida de Clarinha. Caso eles consigam passar por uma dungeon, eles teriam como recuperar a vida da Clarinha de volta, fazendo um desejo. E inclusive, foi muito bom, eu adorei. Esse daí é um episódio que eu realmente recomendo que vocês assistam. E com isso, né, passou-se mais um tempo e a gente tem a introdução de mais um personagem, o Incógnita. Eu coloco essa introdução aqui com duas ressalvas. Porque na playlist do Ronaldo que ele fez de KSMP, ele colocou esse vídeo pra ser canônico no ponto de vista dele. E dois, porque o Incógnita, ou Nita, como ficou conhecido, meio que divide o corpo com o Ronaldo. Então, tudo que sabemos do Nita, por enquanto, é que ele se diz um aliado da justiça e que ele está contra um grupo maligno e que ele divide o corpo com o Ronaldo. Então, essas são as três informações assim que a gente inicia a vida sabendo. Passou-se um tempo. Então agora, Ronaldo, já estudando magias, após deitar para dormir porque, tinha muitos nightmares naquela noite, ele foi puxado para o lado de Meme, que lhe entregou uma carta em seu sonho. E vemos muitas coisas. Primeiro, plaquinhas da Midori, na onde eles estavam, onde ela conversava com Nita sobre algo. E ao fundo, vemos Nita e Midori. Sobre a carta que o Ronaldo recebeu, era uma ameaça de um cara chamado S, que disse que queria acabar com a vida dele. E, quando o Ronaldo decide se aproximar tanto da Midori quanto do Nita, o Nita puxa o machado vermelho e olha ele aparece de novo na história, cara. E ele a mata. Importante ressaltar que o Ronaldo não conhecia ainda o direito Nita, pois o Nita meio que bloqueia as memórias dele pro Ronaldo. Assim Ronaldo acorda, ao lado de Hanako, onde eles veem uma conversa de placas entre Mimi e alguém que ela chama de tio, onde suspeitam que é o Akron, e com isso começam a buscá-la. Parece também uma mensagem no servidor onde estava escrito "à noite", onde eles decidiram dormir ao mesmo tempo. E Hanako sonha com a Mimi e o Ronaldo, só que em vez do Nita matar a Mimi, quem matou a Mimi no sonho de Hanako foi o Ronaldo. Encontraram também Carminho, que lhes conta sobre um pesadelo que ele teve. E após encontrarem Clarinha e Mimi dormindo também e acordando, a gente descobre que todos os ovinhos tiveram o mesmo pesadelo, sobre serem abandonados pelos aventureiros. E assim confirma a suspeita de que alguém quer mexer com a cabeça deles. Com todas essas informações em mãos, eles encontram a Ares e contam tudo o que aconteceu até então. E após Hanako receber o relatório de um colega, eles descobrem mais sobre Akron. E isso a gente tem de informação até o momento. Que Akron pode ter sido um mortal que se tornou uma divindade. Contudo, ele não é um deus. E ele é uma pessoa extremamente difícil de entrar em contato. Então, eles suspeitam que os nossos aventureiros têm uma certa facilidade em entrar em contato com Akron em razão dos ovinhos. Akron esconde muitas informações, mas ele possui sentimentos. E isso é importante saber. Não seria bom atiçar o ódio deste Lorde, porque se ele começar a sentir muita raiva dos nossos aventureiros, pode ser que ele acabe desistindo de defender os ovinhos. Passado mais um tempo, Ronaldo encontra um livro, e nesse livro está escrito Vida Longa A. E ele decidiu completar o livro com a frase Vida Longa a Akron, onde ele começou a receber raios e todo mundo recebeu no seu inventário a cabeça do Ronaldo. Ou seja, os deuses ficaram putos com ele. Mas nem tudo é desgraça nessa história. A gente teve um festival, só que na madrugada do festival as pessoas receberam a informação de que a Vila Esmeralda precisaria ser evacuada e destruída porque eles estavam sendo atacados por forças muito superiores. E assim, Akron decide aparecer e destruir a vila por completo. E as pessoas nunca mais poderiam chegar perto da onde foi a primeira Vila Esmeralda. Porém, nem de tudo é ruim, porque agora existe a Vila Nova Esmeralda. E agora, finalmente, a gente tem um momento de bonança antes da tempestade. Que o Ronaldo finalmente conseguiu ter tempo até mesmo para pescar com a Midori e contar histórias. Só que após receber um chamado da Clarinha pedindo por socorro, e ele sendo o único online no servidor de novo, ele foi ao resgate dela. E detalhe, ele fez isso sem nenhuma armadura ou arma decente. Apenas pegou o Girondino e foi embora. Ao chegar na Clarinha, ela estava presa numa cela, onde o Ronaldo a viu e começou a tentar abrir a jaula, só que ele começou a ter cegueira e tinha um monstro atrás dele, e esse monstro queria impedir ao máximo evitar que o Ronaldo conseguisse cumprir o seu papel e salvar a Clarinha. Porém, o esforço dele não foi em vão, e ele conseguiu abrir a jaula, fazendo assim com que Clarinha escapasse com ele no Girondino, ela dirigindo
e ele logo atrás, todo ceguinho. Só que temos um problema, quando ele retorna pra vila, ele desmaia e fica desacordado por semanas, e as pessoas não sabem a parte da história dele. Passa-se um tempo, e antes de acordar do coma, vemos que o Ronaldo conhece Nita, que após uma séria conversa, ele vai lá, coloca uns 3 blocos de terra na frente dele, e ele acha que isso assustou o Nita, só que na verdade era a Rainha Cristal, que simplesmente apareceu no sonho dele e o livra do coma, contando um pouquinho do que ele precisa saber de informações. E ela diz que ela sabe de tudo, até mesmo os segredos mais obscuros de Ronaldo. Assim nos é introduzido a história de Piero, um pesquisador que passou a sua vida inteira procurando sobreviventes da destruição do reino de Ofélia, mas que morreu antes que pudesse encontrá-los. Contudo, é sabido que uma pessoa sobreviveu a esse desastre, mas ela não diz quem é. Porém, Nita, que inclusive tem 300 anos de idade, a gente descobre que ele está dividindo o corpo do Ronaldo, não porque ele quer, mas sim porque é necessário. E assim ele acorda, ele vê o quanto a vila evoluiu. E ele descobre algumas informações importantes também. Primeiramente, que agora a vila Esmeralda tem uma aliança com Acro, e que agora ele não é mais visto como inimigo, e sim como um aliado. Outra coisa importante é que a gente conhece novos personagens, principalmente uma chamada Sig, que lhe diz que a história que ela ficou sabendo de Ronaldo é que ele teria abandonado a Midori e mentido para todos que estaria doente. Também se descobre que esses novos viajantes teriam chegado há 2 dias, e a Midori explica 2 fatores importantes. Primeiro, que a Dax seria uma amiga que protegeu Mimi de virar alvo frito quando da chegada dos novos aventureiros, e outra coisa importante é que a Mimi morre de medo da Sig, pois ela havia tentado explodir o Ronaldo enquanto ele dormia, e descobre que a Sig também é odiada por Akko. Após uma conversa com a Midori, Ronaldo também descobre que o Nita ele não fica apenas nos seus sonhos, ele também aparece no mundo real. Nos é apresentado também um dos novos aventureiros que chegou recentemente na vila, Quimera, que informa para o Ronaldo que os ovinhos têm recebido mensagens, bem como o Akron tem recebido mensagens, e que eles estariam sofrendo muito com pesadelos e histórias nas suas cabecinhas. Inclusive, Clarinha teria sido salva de um pesadelo pela Rainha Cristal. Porém, mesmo eles não estando mais no reino da Rainha Cristal, ela continuaria protegendo eles. Mas Ace queria que Ronaldo fosse com ele até o castelo da Rainha Cristal para perguntar sobre as forças maiores e a corrupção de Akron. Assim, após Ace preparar as suas perguntas, eles partem em direção ao castelo e encontram com Akron, que lhe dá uma sugestão de que ele fosse fazer as perguntas. E com isso, Ronaldo entrega o anel e o livro. A gente descobre que as perguntas de Ace acabam dando uma certa consequência, porque Akron acaba discutindo com a Rainha Cristal, pois após a entrega do anel, ele foi dispensado por ela porque ela disse que quer se compromissar com outra pessoa. E nisso a gente conhece, finalmente, os ovinhos novos que tinham chegado junto. A gente descobre que agora existe o Harry, que é um verdadeiro gentleman, e o Nico, que é o verdadeiro caos em pessoa. Percebemos que a relação do Nico com o Ronaldo não é nem um pouco fácil, e que o Nico fica atacando o Ronaldo por nada. Mas Ronaldo não sabe por que o Nico o trata tão mal e o ataca tão diretamente. E quando o Ronaldo perde a paciência e revida, todos da vila retrucam. Inclusive, nesse acidente, acabam matando o gato da Machi. Assim, Ronaldo vai conversar com a Hanako em particular e descobre que ela também não gosta muito do Nico, mas ela o avisa para não bater no ovo, pois isso pode repercutir com o pessoal querendo bater na Midori. Após uma conversa com a Midori, eles combinam com ela que, se nenhum dos dois estiver, que ela fique com Steve. Após essa situação, Midori começa a se sentir mal, quando Akron aparece e diz que eles devem plantá-la no chão em terra com grama. Quando eles fazem isso, surge uma plantação de Mimi, mais 4 ovinhos iguais a ela aparecem, e após perseguirem, eles conseguem encontrar ela e mais um. E agora Mimi tem um irmão gêmeo, o Hanzo. Importante ressaltar que o único que não era pai de ovo era o Steve, quando do nada apareceu um ovo que começou a chamar ele de mãe, e ele deu o nome dela de Umi. Finalmente chega o festival de Natal, e todos se juntam para comemorar e trocar presentes, quando os ovinhos Clarinha e Harry decidem trocar presentes e aparece na Trap Box uma nova aventureira. Isso mesmo, você não ouviu errado. Dentro da Trap Box, que deveria ter um dragão de gelo, aparece a Shira. Shira também avisa que antes dela ser presa na Trap Box, ela estava com mais um aventureiro chamado Fene, mas ela não sabia da localização dele. E com isso, dentro da história, passou-se 5 dias. Nico, Midori e Hanzo desapareceram, e após quebrarem muito a cabeça para tentar encontrar eles, Clarinha descobre as coordenadas de onde eles estão, e o Ronaldo vai em busca dos ovinhos quando encontra com Dante. Descobrimos também que Dante é velho conhecido da Ares, e ele viaja entre dimensões. E percebemos que Dante e Ronaldo não se darão muito bem, em razão do início da relação, pois o Dante chamou Ronaldo de pai responsável. Passado o tempo, Ares quer conversar com Nita, e com isso a gente tem, neste dia mais específico, ele com uma pessoa mais principal nessa história. E agora eu acho que é um momento importante
pra gente falar sobre a lore do Nita. Primeiro, aquilo que a gente já sabe, o Ronaldo divide o corpo com ele, só que o que a gente não sabe é que o Nita escolhe o que o Ronaldo sabe e o que ele não sabe. A gente descobre também que o Nita tem muito interesse em encontrar com a Z, que pra ele é uma pessoa que ele tem muito interesse em conversar e conhecer. Porém, a Z sumiu, e com isso o Akron vai pra vila e pede pra que os aventureiros vá no lugar dele procurar por ela em uma torre que ele passa as coordenadas, já que o Akron não quer aparecer em razão de acabar causando problemas. E assim, eles vão até a torre mais alta naquele quinto dos infernos e descobrem que a princesa está em outro castelo. E assim eles retornam com algumas informações que passam para Akron e Akron precisa decifrar. Eles voltam para a vila e descobrem também que a Dax está com suas memórias muito confusas, mas isso não é muito explorado nesse momento, mas é importante você saber para o futuro. Dias depois eles receberam mais informações do paradeiro de AZ, onde receberam novas coordenadas e descobre-se que naquele lugar onde eles receberam as coordenadas havia não só o pessoal do V, como também mais uma pessoa que talvez fosse um prisioneiro, bem como um pessoal de um cara chamado Belgrim, e que talvez ele estivesse conduzindo a AZ. Talvez fique confuso, mas eu vou tentar explicar para vocês. A AZ, Azael, ela é importante tanto para a lore do Akron, com o irmão dele, quanto para a lore do Nita. E toda vez que ela é mencionada, a gente tem um protagonista do Nita, pois é um assunto que lhe interessa. Mas RMM, pelo amor de Deus, me conta o que o Nita sabe. Tá bom, calma. Eu vou te contar o que eu sei que o Nita sabe. Não necessariamente é tudo que o Nita sabe. O que a gente tem de informação confirmada é que o Nita ameaçou usar o Nico como ferramenta, em um plano para pô-lo para fora da vila, a fim de chamar a atenção dos inimigos, principalmente dos Volts. Contudo, os pais do Nico, bem como ele, descobrem sobre, e a partir desse momento eles não confiam nem mais no Ronaldo, nem mais no Nita. E o Nico vê o Ronaldo como inimigo declarado, uma vez que ele não sabe distinguir o Ronaldo do Nita. E assim trata ele da pior maneira possível em todas as situações que ele se encontra. A gente sabe também que o Nita sabe que o Ronaldo tem 2000 anos de idade, mas o Nita não permite que ele tenha essa informação. E que o Ronaldo é o último sobrevivente do reino de Ofélia. E que talvez, por conta dessa informação, ele tem medo de que o Ronaldo tenha levado o caos para a vila de Ofélia e ele não quer que ele traga o caos para essa vila. Ou seja, então a gente tem como informação confirmada que o Ronaldo faz parte daquele mundo e que ele pode ser influenciado por V. Ah, RMM, quem é o V? O V é o inimigo do Akron. V de quê? Não sei, eu chuto que é V de vulto. Aí vocês façam as suas teorias nos comentários. Então a gente tem como informação confirmada que o Ronaldo faz parte desse mundo. E por ele fazer parte desse mundo, o V, que é um dos inimigos dessa história, pelo menos por enquanto, ele pode influenciar o Ronaldo a fazer coisas que ele não necessariamente quer. Da mesma forma em que ele conseguiu corromper o Akron, e da mesma forma que V, ele está tentando conseguir algo que a gente não sabe exatamente neste momento. Também é importante ressaltar que o Nita se vê como um segurança ao Ronaldo e que ele divide o corpo dele para manter o Ronaldo são. Só que a gente tem um sério problema, porque o Ronaldo ele cria várias coisas em sua cabeça e o Nita suspeita que ele pode ser uma dessas coisas. Que o Nita tenta proteger o Ronaldo guardando memórias ruins pro Nita e não deixando o Ronaldo saber. Ele quer que o Ronaldo, em suas palavras, pelo menos, usando exatas palavras dele, eu sinto que o Ronaldo lembrar é pior, eu apago a memória dele e levo para mim. Isso me ajuda a chegar mais perto da minha resposta e com isso ajuda o dia do Ronaldo a continuar em paz com os amiguinhos dele brincando com os ovinhos. O Nita está há muito tempo nessas terras e quem protege os ovos é o Ronaldo. O Nita está apenas buscando respostas do que ele aspira, que ele tem interesse nas informações que Akron possui e ele não tem necessariamente um interesse em ajudá-lo. E se ele encontrar alguém com mais informações, ele sairá, apagará as memórias do Ronaldo e partirá em busca de uma nova vila, uma nova pessoa, e que isso não seria a primeira vez que ele faria com o Ronaldo. Para ele, é interessante manter perto as pessoas fortes, porque ele acredita que assim ele consegue ser protegido também. E que ele quer entrar em contato com a Z, não porque ele tem algum interesse na Z. Não, ele tem interesse nas informações e nos contatos da Z, porque a Z é a única que entra em contato com o irmão do Akron. E também é importante ressaltar que, segundo o Nita, o S ele não quer atacar os ovos especificamente, ele quer atacar o Ronaldo mais especificamente. E sobre todo o caos que está acontecendo por conta da Z, a gente tem as seguintes informações: que o V teria corrompido o Akron um pouco antes do Natal, e que nesse mesmo dia foi quando o Leon, o cavaleiro de Akron, apareceu e passou as informações de que o Akron estaria fraco em razão desse colapso, mas a proteção continuaria ativa na vila. E também o Leon passa a informação de que Akron teve uma premonição em que 3 pessoas da vila, bem como 3 ovinhos, estariam em apuros, onde 2 desses ovinhos ficariam rechados. Ele tem certeza que uma das pessoas que ele viu nessa premonição era o Ronaldo. A gente também recebe informação de que a Z não vai muito com a cara do Akron, mas ele tenta deixar isso de lado para manter a ponte de conversa com o irmão dele, o Abaddon.
Até porque ela é a única pessoa que tem contato com o Abra. A gente descobre por meio também que o V, ele quer especificamente machucar os ovos, não necessariamente as pessoas. As pessoas, elas acabam sendo consequências. O Leon passa a informação de que se o Akron morrer, o primeiro que se sentar no trono dele se torna o próximo Lorde dessas terras. E que as pessoas não sabem exatamente onde fica o castelo de Akron, exatamente para evitar que seja muito fácil conseguir se tornar o próximo Lorde das Terras. Vocês se lembram lá atrás que eu tinha falado que a Midori precisou ser plantada e daí apareceu o Hanzo? Então, é importante ressaltar que desde aquele incidente que gerou, né, o Hanzo, ela não ficou 100%. A Hanako e o Ronaldo decidiram por bem pedir para que ela ficasse um tempo com a Akron, a fim de recuperar suas forças e vitalidade. O Ronaldo e a Hanako chamam Midori para conversar e informa que ela passará um tempo na casa de Akron. E que só tem um pequeno detalhe, o Akron ainda estava desmaiado desde o dia que ele estava recuperando as forças dele, que eu falei lá em cima. Meio que ele não iria bem para casa do Akron, ele iria mais para tipo um hospital, para que ela ficasse bem de novo. Ela ia passar um tempo lá. Também é importante ressaltar que até o presente momento a Z não tinha sido resgatada, então o arco dela não estava, finalizado. E como o Akron estava desacordado, não se sabia exatamente como Midori seria levada, porque o combinado era que o Akron ia levar ela pessoalmente. Só que aí a gente recebe a informação de um amanhecer da escuridão, com a seguinte mensagem: prestem atenção. Agora eu vou contar uma história, e ela envolve vocês. Um ano se passou, então os membros da vila pensaram que teriam um dia repleto de paz. Porém enganados estavam, pois não imaginavam que a dor e o horror estavam só começando. Primeiro era o pequeno ovo, e depois só os piores acontecimentos poderiam ocorrer, pois dizia o velho ditado: a desgraça nunca anda sem companhia. E por isso hoje será o nascimento de um novo amanhã, mas ele será repleto de trevas. Sejam bem-vindos ao novo arco do KSMP, o Amanhecer das Trevas. Lhe desejo sorte. Ocorre que nesse dia, como era o último dia da Midori, eles tinham planejado terminar o pomar dela, plantando todas as plantas disponíveis. Só que isso não pôde acontecer, porque a Midori se sentiu chamada por alguém e ela, sem pestanejar, foi em direção à voz. E aí todo mundo vai atrás da Midori buscando ela, quando ela acaba invocando o Ronaldo pra perto dela e o Ronaldo encontra uma criatura que se assemelha com uma sombra. Ele perde a visão, tenta salvá-la, contudo seus esforços são em vão. Midori, no dia da despedida para o hospital, perde uma vida. Mas quando a Midori reaparece em sua cama, diz que não viu nada disso, e eles acreditam que talvez tenha sido uma ilusão para desesperar os aventureiros. Então não se sabe exatamente se a Midori perdeu uma vida ou não. Contudo, a gente sabe, por meio das vozes divinas, de que o Ronaldo e o Nita foram amaldiçoados com a maldição da loucura. O Ronaldo começou a ouvir vozes de pessoas conhecidas falando coisas que ele não sabia sobre, mas talvez o Nita saiba. Coisas horríveis que ele não gostaria de ouvir. E começa a se sentir perseguido. No fim do dia, Midori vai embora para sua recuperação, ficando apenas o Hanzo, o Ronaldo e a Hana. Acabei. Esse resumo vai até o vídeo número 13 do VOD do Ronaldo. Ele deixa sempre disponível as lives de KSMP com os capítulos separados no canal dele no YouTube. Se você quiser acompanhar o ponto de vista dele, sinta-se à vontade. É um bom ponto de vista para se acompanhar. Esse vídeo ficou enorme. Deu um trabalho de gente grande fazer esse resumo, porque é uma média de 5 horas por live. E, cara, é impressionante. Toda vez que o Ronaldo entra tem história, cara. Impressionante. Sobre o próximo arco, eu já tô fazendo, o resumo sobre o arco da maldição, mas pela quantidade de informação que eu já passei até agora, eu acho que já tá ótimo pra esse vídeo. Então foi a medida certa parar por aqui. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigado. Se possível, deixa um gostei. Se você gostou desse resumo aqui, cara, se inscreva no canal e adicione nos comentários as informações que você julgar pertinente a respeito do KSMP. Até mais.